tem outra confusão que existe, que é o que é um vinho bom e o que é um vinho ruim, né? E aí a gente vai para o contrário, olha só que coisa, são dois extremos, né? Que também não é verdade. Vinho barato é vinho ruim? Não, necessariamente. Vinho simples é um vinho ruim? Não necessariamente. Vinho nacional é um vinho ruim? Também não é verdade. E olha essa, vinho que eu não gosto é vinho ruim. Essa é a pior de todas, gente. Isso não existe, tá? Vinho que eu não gosto é vinho ruim. Tudo bem, aí não é um vinho ruim, é um vinho que você não gosta. Aí é o seu gosto pessoal. Eu não sei se você tem um bom gosto ou um péssimo gosto para o vinho, aí eu já não discuto. Mas vinho que você não gosta não é um vinho ruim. Tudo isso são clichês. Tudo isso é uma análise muito rasa, é um entendimento muito raso do vinho. E não tem nada de errado, porque a maior parte das pessoas não conhece mesmo o vinho, não estão no que a gente chama aqui de mundo paralelo dos vinhos, né? O que eu descobri isso na Espanha. E tá tudo bem, não precisa também condenar as pessoas, mas realmente são frases feitas de quem não tem um conhecimento muito profundo de vinhos e que somente repete coisas que já ouviu falar, que já leu na internet, que alguém falou alguma vez e se restringe. Isso, qual o problema disso? Não é nem certo ou errado, tá? Não é nem uma questão de julgamento, mas isso te limita, te restringe a um ou dois tipos de vinho, a um ou dois tipos de uva ou de marcas, tá? E isso acaba realmente te limitando, e principalmente te limitando no nosso objetivo aqui, que é arrasar harmonizando vinhos, é escolher um bom vinho para a gente arrasar com ele. E tem uma coisa que eu acho que ainda é pior ainda, que é quando a pessoa só escolhe vinho porque o vinho é famoso. Famoso porque ele tem muito marketing, ou porque ele é um vinho pontuado, alguém pontuou, ganhou um prêmio, uma pontuação, então escolha esse vinho. Não desmerecendo a pontuação, mas não é o único critério. Ou, muito mais, escolhe por preço, só para ostentar que tem dinheiro para gastar com vinho. Porque, às vezes, o vinho acaba sendo uma referência também de status social, né? Afinal de contas, todo mundo pensa, né? Vinho é caro, vinho é chique, então, quanto mais eu gastar com vinho, mais eu estou dizendo que eu posso, que eu tenho. Só que nem sempre isso é um bom vinho. Olha que coisa. Às vezes um vinho caro não é um bom vinho, Lília, mas o que você quer dizer com isso? Então um vinho caro é ruim? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas qual a diferença, então, para a gente separar essas coisas? O que é um bom vinho e o que é um vinho ruim? Depois eu explico por que nem sempre um vinho caro é um bom vinho. Não é que ele seja ruim, mas nem sempre ele é um bom vinho. Vou explicar essas duas coisas, dois conceitos importantes aqui. A diferença entre um bom vinho e um vinho ruim. A qualidade do vinho, né? O primeiro conceito é o conceito de qualidade do vinho. Então, para você saber escolher um vinho, um bom vinho, você tem que entender a qualidade do vinho. Tem muito mais a ver com a qualidade do vinho do que realmente se você gosta ou não do vinho. Mas o que é a qualidade do vinho? Quais são os fatores que vão me dizer se esse vinho tem qualidade ou não? Bom, minha amiga, o vinho não é um produto padronizado. Você já deve ter notado que a gente tem muitos rótulos ali na prateleira do supermercado e ele não é muito padronizado. Na verdade, ele não é nada padronizado. Não é, eu digo assim, até eu faço uma analogia com a Coca-Cola. Às vezes eu digo, não, a Coca-Cola é padronizada, mas até é padronizada, vírgula. Nem a Coca-Cola é muito padronizada, porque dependendo do país, eles acabam na fórmula colocando mais ou menos açúcar, dependendo do gosto, né? Por exemplo, na Europa, que a gente tem ali, quando você vai para lá, e uma das coisas que eu senti bastante foi isso, quando eu fui para a Europa, tudo lá é mais amargo, tudo lá é menos doce, né? Não é o país da cana-de-açúcar, nós estamos no país da cana-de-açúcar, tudo aqui para nós é mais doce, né? A gente bota açúcar no suco de laranja, que é doce, né? Açúcar no café, e lá não tem tanto assim. Então, o paladar é diferente, né? Isso dá para a gente desenvolver o paladar. Não é tema dessa live, mas só para te dar uma analogia, que às vezes a Coca-Cola também adapta a fórmula dela, dependendo do país. Se o país tem assim uma sensação de que gosta de mais coisas doces, ele bota mais açúcar, o outro menos açúcar. Mas ainda assim a Coca-Cola é bem padronizada, né? A Coca-Cola é Coca-Cola em qualquer lugar do mundo. Mas o vinho não. O vinho, ele é completamente diferente dependendo de onde ele foi elaborado, mas completamente diferente mesmo, radicalmente diferente. E não significa que essa diferença não seja qualidade.
Mas quais, então, são as variáveis da qualidade de um bom vinho? Anota aí se você tiver com seu caderninho. Aliás, já prepara um caderninho para assistir essas aulas, que é importante você fazer suas anotações e prepara seu caderninho também para a semana da jornada Mulheres Harmonizando Vinhos. Harmonizando, não, desculpa, Mulheres do Vinho, onde a gente vai falar muito de harmonização de vinhos, de mulheres harmonizando vinhos. Então, prepara seu caderninho para você não perder nada. Ó, variáveis da qualidade de um bom vinho. A safra influencia, porque os fatores climáticos, pensa que o vinho, a matéria-prima, ele vem da natureza, ele vem da agricultura, e fatores climáticos de safra vão impactar na qualidade de um vinho. Tem safras que, em determinados anos, são muito boas, e hoje em dia, com todo esse câmbio climático que a gente tem no mundo, às vezes a safra não sai muito boa naquele ano. Isso vai impactar na qualidade do vinho, mesmo que seja o mesmo produtor e a mesma região. Mas a região produtora também muda, dependendo do hemisfério, se a gente está no hemisfério norte, no hemisfério sul, né? Dependendo de onde está sendo produzido esse vinho, da região, também muda essa qualidade. O tipo e o estilo de vinho que é produzido, se ele tem alguma técnica diferenciada, o estilo de madeira, o estilo de envelhecimento, o tempo de envelhecimento, a produção, as uvas, o armazenamento. Nossa, Lília, quanta coisa! Sim, amiga, são muitas coisas. Por quê? Porque lembra que o vinho, a gente pensa, o vinho é um produto industrializado. Só nessa ponta aqui. Na verdade, o vinho é muito curioso, ele passa por todas as fases, né, de uma produção. Ele está no setor da agricultura, porque ele vem ali da agricultura, né, tem a uva, a matéria-prima do vinho é a uva. Então, os fatores climáticos, o tempo, a terra, o solo, a maneira de cultivar. Então, toda uma parte ali da agricultura. Depois ele passa, sim, para um processo de elaboração, que aí ele está na área da indústria, né? A indústria do vinho, então vamos fazer o vinho. Mas depois você tem a parte da comercialização, que também pode impactar na qualidade de um bom vinho, porque depende do armazenamento. Como que ele foi guardado, como que ele foi trazido. Não sei se você já ouviu falar essa questão de que quando você viaja com o vinho, ou o vinho vem, né, da Europa para cá, ele precisa de um momento para descansar, para se estabilizar, porque ele não pode sofrer grandes variações de temperatura, essa movimentação. Não é que ele também seja tão delicadinho e frágil, hein? Não é uma flor de estufa também. Porém, realmente tem fatores de que o armazenamento, as temperaturas, a luz, tudo isso impacta nesse produto, porque o vinho, mesmo dentro da garrafa, ele ainda está em evolução, ele é vivo, né? Ele evolui, ele é vivo. E aí tem esse impacto, sim, que pode impactar na qualidade desse vinho. Além disso, uma outra variável para você saber reconhecer um bom vinho é você saber reconhecer as características sensoriais desse vinho. Ou seja, como ele é no visual, como ele é no seu olfato, como que ele é na sua boca, no seu paladar, na estrutura dele de boca. Então, essa outra parte também é muito importante, porque aí você vai realmente conhecer esse vinho e saber se ele tem as características sensoriais de um bom vinho. Bom, se tudo isso é um bom vinho, então o que é um vinho ruim? É mais simples de entender. Um vinho ruim, anota aí, é um vinho com defeito. Olha que interessante. Um vinho ruim não é um vinho que você não gosta. Você pode gostar ou não gostar da característica do vinho. É como uma pessoa. Eu posso gostar ou não gostar, ir ou não com a cara de determinada pessoa, mas não significa que ela é uma pessoa ruim. Agora, quando uma pessoa tem um defeito, né? Um defeito que eu digo, defeito grave, né? Aquela pessoa é ruim, aí você sabe, né, que ela tem um defeito. O vinho com defeito é um vinho ruim. E como que você vai saber se ele tem defeito? Do mesmo jeito que você sabe se ele tem qualidades. Quando você sabe identificar a qualidade do vinho, por oposição, você vai saber se ele tem um defeito. Por quê? A ausência daquela qualidade demonstra que ele tem um efeito, que tem um defeito. Quer ver um exemplo? Se você vê que um vinho está turvo e ele não deveria estar turvo, porque um vinho bem feito, né, um vinho com qualidade, ele é límpido e brilhante, ele tem um defeito de fabricação. Algo aconteceu para ele ficar turvo. Então, esse é um defeito que você vai identificar na sua análise sensorial desse vinho, ao ver o vinho. É um exemplo. Então, assim, o vinho ruim é um vinho com defeito.